Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Ainda falando de como viver como reis ou rainhas. Bom, a palavra de Deus, amado, ela tem poder. A palavra de Deus, ela se cumpre. Deus cumpre a sua palavra e vela para cumpri-la. Conforme ali o livro de Isaías, capítulo de número 55, versículo número 11, que fala que nenhuma palavra de Deus volta para Deus vazias, sem antes surtir os efeitos sobre a terra. Então, a Bíblia, ela é muito clara. Olha, Jesus fala, eu não vim para abrogar a lei, ou seja, para anular a lei. Eu não vim para destruir os profetas ou a própria lei de Deus, conforme Mateus 5,17. Mas eu vim para cumprir. Jesus veio porque ele é a verdade. E isso ele nos diz, até que os céus e a terra passe, nenhum jota ou um tio será tirado do livro da lei, sem que tudo se cumpra, conforme Mateus 5, 17, 18. E aí, amado, cai por terra algumas falácias de alguns pastores ou teólogos que falam que a palavra do Velho Testamento foi anulada. Não tem nada de anulado. Ela pode até matar. O Espírito é quem vivifica. Mas a Bíblia fala em Mateus 5, 17, 18, Mateus 5, versículo 17, 18, que Jesus não veio para abrogar a lei, não veio para anular, mas ele veio para fazer cumprir. E a palavra do Senhor também diz que ele é ontem, ele é hoje e ele será eternamente. E a Bíblia fala lá em Apocalipse 22 que quem tira um tio ou um jota do livro da lei sofre as maldições descritas no livro. Também isso está escrito em Mateus 5, 17 e 18. Então, amado, vamos entender a palavra de Deus, interpretá-la do jeito certo, para que essas palavras de Deus venham a ser eficazes na nossa vida. Seja viva e eficaz, conforme Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus, amado, ela é mais afiada do que a espada de dois gumes. Ela penetra até ao ponto de dividir a alma do espírito, as juntas das medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então o que é santificar? Santificar é viver separado. Mesmo errando, eu tenho que estar ali no joelho. Então nós temos que ter a verdade em nosso coração. A palavra de Deus é verdade conforme João 17, versículo 17. Então, amado, vamos entender a palavra de Deus, porque ela é fogo. Ela é o fogo do Senhor que está sobre o altar. Ela é como um martelo que despedaça a penha, a rocha, conforme Jeremias, capítulo de número 23. Então toda a escritura sagrada, tudo aquilo que está escrito, é inspirada por Deus. Foi escrita por homens, João, Paulo, Tiago, Jeremias, Isaías, Davi. Mas, em nome do Senhor Jesus, é inspirada pelo Espírito Santo de Deus, conforme o livro de 1 Pedro, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 3, 16. Toda a escritura sagrada, amada, é inspirada por Deus e é útil para ensinar. Conforme Oséias 4, 6, que fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então é para a repreensão, é para a correção, é para a instrução da justiça. Ora, eu não prego só passando a mão sobre a cabeça dos filhos de Deus. Não, amado. Para ensinar, você tem também que saber exortar. Tomar o cuidado para não ofender as pessoas, mas exortar o espírito das pessoas para que elas reajam e venham reagir no mundo espiritual. Para que elas sejam praticantes da palavra de Deus. Não como religiosos, como eu já falei muitas vezes, mas como homens e mulheres sábios no espírito. Então ela não é apenas para ouvir. Eu não estou enganando a ninguém.
É vós que estão enganando a vocês mesmos, quando não tomam posição, conforme Tiago, capítulo 1, verso 22. Então a promessa de Deus, amado, eu não posso deixar de falar com veemência, com autoridade pastoral, com princípio de homem, de Deus, que tenta agradar a Deus todos os dias. Eu não posso deixar falar as palavras do livro da lei, da palavra de Deus. Eu não posso deixar de meditar nela de dia e de noite para ensinar o povo, para que cumpra fielmente tudo o que Deus quer e o que está escrito. Eu tenho que me aprofundar, ruminar a palavra de Deus. E assim você tem que fazer também, se você quer ser vitorioso. Só então, amado, os seus caminhos será próspero. Vai prosperar quando você se esforça. Você será chamado de bem-sucedido conforme Josué capítulo 1, verso número 8. Então a palavra ali também está em Gênesis 24. O Senhor abençoou muito. O Senhor abençoou de maneira grande. O Senhor deu ovelhas e vacas, prata e ouros, servos e servas, camelos e jumentas ali para Jacó. Então, amado, Isaac também semeou naquela terra, naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor abençoou, engrandeceu este homem, enriqueceu este homem. Ora, será que Deus faz acepção entre Isaac e eu no dia de hoje? Até, amado, que se tornou muito poderoso e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente ao seu serviço, de maneira que os filisteus tinham até inveja. Às vezes está o crente prosperando, o filho de Deus prosperando, e o vizinho está com um olho desse tamanho em cima. Ei, não te preocupa tu não. Essas coisas não derrubam crente não. Crente que é forte, crente que é fraco vai cair por terra. Então em Gênesis capítulo 30, amado, a Bíblia fala: e cresceu o homem em grande maneira, e teve muitos rebanhos e servas, servos e servas, camelos e jumentas. Tiago capítulo 1, 25 fala: aquele porém que atenta bem para o livro da lei, para a perfeita escritura, para a liberdade do espírito, nisso persevera, não sendo apenas ouvinte, esquecido, que tem gente que ouve e esquece da palavra de Deus, mas fazendo a obra, este tal será chamado de bem-aventurado. Você sabe por que eu sou um bem-aventurado, amado? Porque eu sou praticante da obra de Deus. Eu faço a obra de Deus. Eu sou pregador do Evangelho. Eu visito os lares. Eu vou nas ruas. Eu imponho as mãos. Amante que aça. Então eu faço prova de Deus porque eu sou trabalhador, conforme Mateus 20. Então se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres. Esses dias eu pedi para Deus, sento ali um dinheiro muito alto, aí Ele me deu uma casa, me deu um terreno. Porque eu pedi, amado. Pedi e dá-se-vos-á, a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Me deu um carro, me deu um aumento de salário, porque eu sou servidor público. Então isso vos será feito se você pede, e pede na consciência de quem você é. E nisto é glorificado a Deus, Pai, o Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que nós venhamos dar mais frutos. Assim, amado, nós seremos discípulos do próprio Deus. Nós temos o discipulado dentro da igreja, eu também discipulo pessoas, conforme João, capítulo número 15. Então trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa do Senhor, é uma ordem. Prova nisso e provai-me nisso depois. Você só vai provar a Deus depois de você ser dizimista e ofertante. Se você tentar provar a Deus antes, você vai pedir mal e não vai receber, porque você não está na posição. Então você tem que fazer prova de Deus quando você está na posição. Mas entrar na posição é um conceito de fé. Ou você tem fé ou você não tem fé, diz o Senhor dos Exércitos. E Deus fala: e se eu não vos abrir a janela do céu e derramar sobre vós uma bênção sem medida, que dela venha a abastança, é como se Deus estivesse falando: amado, por acaso estou mentindo? Lá em Malaquias, versículo 3, 10 em diante, a palavra de Deus não é ontem, não é hoje, não é eternamente. Lá em Malaquias, amado, quando Deus diz
fazei prova de mim, ele está convidando o homem obediente a prová-lo. Ele está convidando, faça prova de mim, mas primeiro toma posição. Então você tem que constatar essa fé em você, testar essa fidelidade de Deus também. Veja se ele é fiel, se você é fiel com ele. E todas as suas promessas e ordens que ele dá em sua lei, através dos profetas, tem que se cumprir. Porque ele não é um para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, mas ele é Deus, fiel cumpridor de tudo aquilo que fala. Deus faz, amado, algumas coisas para nós, conforme Juízes capítulo 6, conforme 1 Reis capítulo 18, conforme Isaías 7. E quando ele faz isso, ele deseja causar uma profunda reflexão, até mesmo da sua posição de Deus, de soberania. Ele faz essas pessoas pensar: quem é Deus? Quem é a soberania? Será que ele faz isso mesmo? Não, amado, vai lá, cumpre a palavra, seja dizimista e ofertante, porque dízimo é do Senhor, mas a oferta prospera a 30, assim, 30, a 60 e a 100 por um, e faz prova com Deus. Mostra para ele que você tem fé. E fé é executar a palavra. Fé não é dizer que crê. Ah, eu creio. Não, mas isso não é fé, não. Fé é certeza de algo que se espera, convicção de fato não se vê. Por fé tudo é possível que crê. Então você tem que mostrar para Deus que você é fiel. Só isso. E aí ele tem que ser fiel contigo também por causa da palavra dele. Então ele é o Todo-Poderoso por causa disso. Quando ele vê a obediência, ele traz à existência para o obediente o direito e a herança. É assim que você vai se transformar num rei ou numa rainha, pela sua obediência. Você está valorizando e aplicando a palavra de Deus sobre a sua vida? Ou é um mero ouvinte? Ou quer ajudar, mas ajuda do jeito errado? Como é que você quer viver como um rei ou como uma rainha, se você não toma a posição de um rei e de uma rainha? Com Deus, amado, não se brinca. Deus estabeleceu a sua palavra e ele fala: eu velo para cumprir a minha palavra. Deus não vela para cumprir o que você quer. Deus vela para cumprir a palavra dele. Se você é obediente à palavra dele, vai se cumprir na tua vida o direito e a herança de um rei e de uma rainha. Então, na avaliação sacerdotal, porque eu estou aqui para avaliar, conforme lá Levíticos 27:12, o sacerdote o avaliará, seja bom ou mal. Segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Se eu vejo que você é fiel, aí eu compro sua briga, vou diante de Deus e falo: Pai, derrama sobre a vida do teu servo, do teu filho, aquilo que diz a tua palavra. Então o Senhor é Deus zeloso para cumprir a palavra, mas Ele é vingador para o desobediente. O Senhor é vingador, é cheio de furor. O Senhor torna a vingança contra os seus adversários. Quando você não é obediente, você é adversário de Deus. Ele guarda a ira contra os inimigos. O Senhor, Ele é tardio em irar, até você ter compreensão. Mas a partir do momento que você tem um entendimento, o discernimento, a sabedoria, o conhecimento, conforme Oséias 4:6, o Senhor passa a te cobrar. Então esse curso vai gerar em você uma consciência. Ou você é ou você não é. Ou você é obediente ou você é desobediente. Esse é o grande poder de Deus. Ou você é culpado ou você é inocente. O Senhor tem, amado, no seu caminho a tormenta, e a tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés, conforme o livro de Naum, capítulo número 1, versículo 2 e 3. Então, amado, eu quero te desejar boa sorte, conforme Efésios 1, que diz lá que o Senhor te abençoa desde o ventre antes mesmo do ventre da tua mãe. Então a palavra sorte está ali, no livro de Efésios, capítulo número 1. Mas você tem que entender esses princípios para que você seja chamado de grande sobre a terra. Oh, graça e paz, boa sorte, meu amigo. Que Deus te levante sobre a terra, que faça resplandecer os teus caminhos. Boa sorte, meu amigo. Que você seja cheio de saúde e que Deus seja contigo pelos séculos dos séculos. Oh, graça e paz. Aleluias. A graça e a paz, meus amados. Graça e paz em nome de Jesus.